Boa noite, pessoal. Aqui é o Leonardo da Jet House. Olá, meu nome é Boris, eu sou gerente comercial na Jet House. Hoje a gente está aqui para falar para vocês um pouquinho a respeito de sistemas de home theater, sistemas de áudio, som ambiente e como projetar uma sala de home theater. A gente vai dar um intervalinho para que todo mundo se conecte, então a gente pede um pouquinho de paciência para quem já está logado, até que os outros demais entrem. Enquanto isso, se vocês puderem compartilhar aí o vídeo e curtir a fanpage da IBDI Novidades, a gente vai dar um tempinho para que todo mundo entre. Por enquanto a gente vai fazendo uma interação aí até que todo mundo esteja logado. Isso aí. A gente já viu aí que a Maria entrou, a Adriele, boa noite, Adriele, tudo bom? De onde que vocês são? Conforme vocês vão entrando aí, pessoal, vão colocando de onde é que vocês são, para que a gente tenha uma ideia aí da região de onde vocês vêm, né, de onde vocês estão nos vendo. Então fiquem à vontade aí para ir colocando. Se vocês quiserem deixar alguma pergunta, algum comentário, a gente já vai discutindo nesse intervalo de tempo até que todo mundo se logue e consiga compartilhar também o nosso vídeo. Bacana. Bom, só para que vocês tenham já uma ideia, né, quem estiver entrando aí. Então, a Jet House é uma empresa que trabalha com o mercado de tecnologia residencial. Então, a gente tem uma gama enorme aí de tecnologias que a gente pode estar entregando para o cliente, né, para o cliente de vocês. E a gente vai estar falando especificamente de home theater, projeto, né, como projetar uma sala de home theater. Mas se vocês quiserem, mais para frente a gente pode estar discutindo outros assuntos, beleza? A gente viu que tem gente de Balneário, São José dos Pinhais. Vocês já trabalham no ramo, já atuam como designers ou estão prospectando, conhecendo um pouco mais do ramo para depois se inserir no mercado de trabalho? Tem galera de São Paulo, Natal também. Boa noite para todo mundo aí dos outros estados, né? A gente, para quem não sabe, né, provavelmente vocês devem ter visto, mas a gente é de Santa Catarina, então aqui perto da região de Balneário, Florianópolis, né, para quem é de fora. A cidade se chama Brusque, onde está a sede da empresa, mas a gente atua em diversas regiões. Que bom, a Desirê já falou que adora esse tema e é um tema bastante curioso, ele gera algumas particularidades que a gente vai estar passando hoje para vocês, algumas dicas, algumas regras, algumas diretrizes, para vocês tirarem o máximo de proveito de uma sala de cinema, uma sala de vídeo e som. Né? Isso aí, pessoal, vão compartilhando aí com os amigos para que mais gente possa ter acesso a esse conteúdo. É um conteúdo bacana, a gente viu que tem gente que gosta do tema, né, mas com certeza é importante a gente tratar esse tipo de assunto, né, principalmente com pessoas que estão projetando as casas, né, dos nossos clientes, né, as nossas casas, inclusive. Então, compartilhem o máximo que der para que mais gente possa estar visualizando, beleza? Eu vi que tem gente de Joinville, do Rio Grande do Sul, Balneário. A gente, como nós somos de Brusque, a gente tem algumas obras em Balneário Camboriú, em Joinville, numa praça aí de uns 100 km mais ou menos de Brusque. Então a gente pode atender bastante gente aí diretamente. Bacana. Vocês estão ouvindo bem a gente, pessoal? Estão conseguindo ouvir bem? Bauru, São Paulo, bacana. Então curtam aí a página, compartilhem o vídeo, né? Entre aí na página do IBDI, né? Curtam o IBDI Novidades, tem bastante conteúdo legal ali, bastante conteúdo bacana para que vocês estejam vendo. Para quem está entrando agora, a gente só está dando um intervalinho de tempo para que mais gente se conecte. Então, se vocês puderem compartilhar e curtir a fanpage do IBDI Novidades. Aí tem a fanpage da Jet House também, que vocês podem extrair um pouquinho de conteúdo lá, se quiserem curtir e compartilhar a fanpage. Tá? É facebook.com/jethouse. Estou vendo aí que tem gente que ama Brusque, olha só, coisa boa. Não, legal, bacana, Marlene. Bom, já surgiu pergunta já, né? Com certeza a gente vai estar tratando isso aí mais para frente, mas ali quantos equipamentos compõem um home, né? Com certeza aí, quando a gente iniciar os slides aí, a gente vai estar tratando disso aí e verificando todos os equipamentos que vão compor o home theater, né? Até porque a gente precisa saber tudo, né? Quais equipamentos são, quantos, como,
para que a gente possa realmente projetar um home, né? Tem equipamentos de proteção, equipamentos eletrônicos que vão fazer a parte de processamento de vídeo e de áudio, as caixas de som, o subwoofer, que é um item bem peculiar, que a gente vai estar tratando também. Depois tem a parte de cabos, né? Então tem uma série de equipamentos, podem ter mais ou menos de acordo com o tamanho do home theater, de acordo com a quantidade de mídias que o cliente vai ter, mas tudo isso a gente vai estar tratando ao longo do vídeo aí. Beleza. O áudio está um pouquinho baixo, a gente consegue dar uma melhoradinha. Tem gente do Paraná. Como o áudio é distribuído, essa é uma outra característica que a gente vai tratar na aula também. Tem alguns formatos de som, de como são gravados os filmes, né? Então, tem sistemas 5.1, 7.1, e isso se trata exatamente da quantidade de caixas que você vai ter na sala. Então, portanto, como vão ser dispostas essas caixas, esse subwoofer na sala, tá? Tem gente aí de Blumenau que já entrou também. Bacana, Blumenau é uma cidade que a gente atende bastante, temos bastante clientes em Blumenau. Não, beleza. Pessoal, então a gente vai estar iniciando, né, daqui a pouquinho. Então, primeiramente, para quem entrou um pouquinho depois de a gente ter se apresentado, né, meu nome é Leonardo, né, sou gerente comercial e sócio da empresa Jet House, gerencio a parte técnica. Então a gente vai estar, eu sou engenheiro, eletricista, o Boris é engenheiro de materiais. Boris, se apresenta também. Eu sou o gerente, o Leonardo é o gerente técnico da nossa empresa, então ele cuida de toda essa parte de questão técnica. Ele vai falar um pouquinho a respeito da parte técnica do home theater também. Eu vou falar um pouquinho mais a respeito de tipos de caixa, tipos de equipamento. Eu sou o gerente comercial na Jet House. Nós trabalhamos com diversos tipos de tecnologia residencial, seja de segurança, sistemas de automação, sistemas de aquecimento, de rede e de áudio e vídeo, que é um dos negócios que é o que a gente vai falar hoje, né? Mais particularmente. A empresa tem 7 anos, né, de mercado, 7 anos tendo know-how com diversas tecnologias. Então, tudo que a gente vai estar falando para vocês hoje à noite é baseado em estudos que a gente fez, baseado em conhecimento que a gente foi adquirindo ao longo do tempo, né? Então, a gente quer estar passando essas informações para vocês, para que vocês possam estar projetando cada vez melhor uma sala para cinema. O Sidney está colocando uma questão particular dele, que ele tem sistema de automação em casa, com a marca Crestron. A gente vai falar hoje aqui, na verdade, de áudio e de vídeo. A gente não vai falar sobre automação, mas a gente trabalha com automação também. Inclusive, já trabalhamos com a marca Crestron. É uma marca boa no mercado, mas, logicamente, problemas são convenientes de sistemas de automação. Acontece um ou outro, problemas acontecem. 95% dos casos não é o fabricante, sim a revenda que deixou operando o sistema, né? Mas, de qualquer forma, se você quiser entrar em contato com a gente depois, pegar o nosso contato, de repente a gente consegue te dar um auxílio aí no que se refere à automação, porque é uma das linhas de negócio nossas também, tá? Então, acho que a gente pode começar já, né, boys? Acho que já tem bastante gente aí. Então, curtam a fanpage, né, tanto a nossa, né, Jet House, como a fanpage do IBDI. Então, curtam lá, compartilhem o vídeo, que a gente já vai estar iniciando, beleza? O pessoal continua ouvindo bem, o áudio tá legal para todo mundo. Teve gente que reclamou que o áudio estava um pouquinho baixo, agora ficou legal, tá mais ou menos de acordo. Beleza. Teve mais gente que entrou aí, então daqui a alguns segundos a gente já entra no ar de fato para começar a apresentação, tá, gente? Alto-falantes comuns que geram sons agudos e médios, né? A Desirê perguntou a respeito de falantes. As caixas de som tem caixas que elas falam mais frequências graves, que são os subwoofers, e tem caixas que falam mais frequências médios e agudos, né? Que são as caixas acústicas mesmo. Então, isso a gente vai estar tratando um pouquinho ao longo da apresentação. Esse é um dos tópicos que a gente vai abordar, tá? Bom, acho que a gente pode começar, então, já tem bastante gente logada aí.
Se vocês tiverem perguntas, podem ir deixando. Ao longo da apresentação a gente pode responder algumas delas. Então hoje a gente está aqui para falar a respeito de salas de home theater, como projetar, passar dicas e diretrizes para vocês de como chegar a um resultado final bacana no que se refere a um som e um vídeo de qualidade, tá? Então, eu sou o engenheiro Boris, eu sou gerente comercial na empresa Jet House. A gente tem 7 anos de expertise em sistemas de tecnologia residencial no geral, e os sistemas de áudio e vídeo foram um dos tópicos que a gente começou a nossa empresa. Então, é sempre um grande prazer falar de sistemas de home theater, principalmente, e principalmente quando envolve uma questão séria que é a carência de informações para o profissional. Muitas vezes o profissional, seja ele o designer, o arquiteto, o decorador, quando ele está projetando um móvel de home theater, às vezes surgem muitas dúvidas de como dispor os equipamentos, as caixas de som, o subwoofer, que é um item bem peculiar, né, que ele tem que ficar em contato com o chão muitas vezes, né? Então, é sempre um grande prazer falar a respeito disso. O que a gente precisa considerar quando a gente vai projetar uma sala de home theater? Primeiramente, os formatos de áudio, que é basicamente como é gravado esse filme, né? De tem muitos filmes aí disponíveis no mercado que são gravados em 5.1 ou 7.1 ou Atmos, por exemplo, né? Que são o formato como é gravado o filme, né? Então, esse é uma das considerações que você precisa ter durante o projeto, né? Os equipamentos eletrônicos, que são os aparelhos que vão fazer processamento de áudio e vídeo, né? Os tipos de caixas acústicas e de subwoofers, se a sala ela vai ter TV ou se ela vai ter um projetor, ou ambos, é possível, né, ter uma sala com ambos. As formas de acionamento, ou seja, como você vai controlar esses equipamentos eletrônicos. A gente vai falar sobre home theater oculto, que seria você poder deixar os equipamentos eletrônicos não aparentes e as caixas invisíveis, por exemplo, o subwoofer. A gente vai falar sobre a infraestrutura, que seria a tubulação adequada para essa sala, para receber essas caixas de som, e as recomendações para você montar o nicho os nichos, né, para os equipamentos eletrônicos nos móveis. Então, falando a respeito de formatos de áudio, nós temos hoje 3 empresas no mundo que elas padronizam como esse áudio ele deve ser gravado numa cena de filme, né? Seja ele captado fisicamente ou por efeitos sonoros virtuais, né? Que é a Dolby, a THX e a DTS. Esses são os 3 padrões que normalmente vocês vão encontrar aí nos filmes. O padrão 5.1, como o próprio nome já diz, são 5 caixas de som e o ponto 1 seria um subwoofer no chão. Poderia ser ponto 2, caso a sala for grande, por exemplo, né? Você usaria 2 subs, né? Então, você tem 3 caixas frontais que ficam na parte frontal da sala, ou seja, anexo à TV, né, na mesma parede da TV, e você tem 2 caixas no fundo da sala, seja elas nas laterais, né? Então, você tem, ali na imagem, você pode ver mais ou menos uma angulação ideal entre uma caixa e outra. Essa angulação ela deve ser respeitada para que você consiga na hora de receber essa informação sonora, você sabe se a caixa que está falando é a da direita, ou a do meio, ou da esquerda, por exemplo, porque se elas estiverem todas muito juntas, parece que o som só está vindo de frente, e não da lateral, da frontal esquerda, da frontal direita, por exemplo, né? Pessoal, se vocês tiverem perguntas, né, conforme a gente vai falando, vão colocando ali as perguntas que a gente vai, ao longo da apresentação, respondendo, e o que a gente não conseguir responder de alguma forma, né, a gente vai ter uma segunda oportunidade para estar falando para vocês, beleza? Curtam a página, continuem compartilhando, que a gente vai dar continuidade. No Home Theater 7.1, a gente já tem 7 caixas de som e o ponto 1 seria o subwoofer no chão também, né? Eu falo no chão porque em 95% dos casos ele deve ser usado no chão ou sobre uma base maciça. Mas depois a gente já vai entrar nesse detalhe. No 7.1, você tem as mesmas 3 caixas frontais, respeitando a angulação entre a distância entre a frontal central e as laterais, né? Que vai ser de acordo com a profundidade da sala. Quanto mais profunda a sala, mais distância frontal você tem que ter entre as caixas, né?
E atrás, então, você tem, ao invés de 2 caixas nas laterais do sofá, você tem 4 caixas, 2 nas laterais e 2 atrás. Com esse formato, você consegue uma imersão sonora um pouco maior. Ou seja, você tem aquela como se você tivesse um sentido de que você estaria mais presente no filme, falando de sonoridade, né? Falando da acústica. E o formato Dolby Atmos seria um formato que aceita até 60 caixas, normalmente é uma sala realmente bem grande, né? E o Dolby Atmos ele veio para o mercado agora, sendo gravado poucas mídias ainda. Aqui a gente tem uma visualização de um cinema corporativo, né? Um cinema profissional, onde a gente tem uma dispersão de caixas bastante grande, o que resulta nesse formato chamado Dolby Atmos. E aqui tem alguns formatos, algumas mídias que foram gravadas usando esse sistema Dolby Atmos. São ainda poucas mídias disponíveis, né? Eu tenho não só essas 5, mas essas 5 foram mídias que realmente ficaram mais conhecidas, né? Enfim, normalmente, provavelmente no futuro aí vocês vão ter mais mídias gravadas em Dolby Atmos. Hoje o que a gente vê no mercado ou é 5.1 ou 7.1. Normalmente as de 7.1 são as mídias com mais aventura, com mais ação, que precisam de um envolvimento sonoro um pouco maior. Quem estiver gostando aí, pessoal, vai dando um joinha, né, curtam a página, compartilhem o vídeo, né, como a gente já falou, compartilhem essa live para que mais pessoas possam estar recebendo esse conteúdo. É bacana que a gente tem bastante gente aí não só de Santa Catarina, né, mas do país inteiro, então é um prazer estar conversando com vocês hoje à noite. É importante ressaltar a diferença entre sistemas amadores e sistemas profissionais. Sistemas amadores são esses que vocês encontram em lojas de magazine, em lojas virtuais, onde são sistemas que a gente chama comercialmente de kits in a box. São sistemas que vêm um aparelho eletrônico, 5 caixas e um subwoofer, tudo numa caixa única, por isso kit in a box, né? Esses aparelhos amadores, normalmente eles têm uma qualidade bastante inferior e você vai, digamos, a sala ela tem que se adequar a esse sistema e não o contrário, né? Você não consegue adequar o sistema à sala. Então, normalmente você não consegue trocar as caixas, você não extrai uma qualidade, nem uma amplificação muito grande, né? O que compromete muitas vezes a qualidade final do sistema. Então, falando de equipamentos eletrônicos, aí a gente entra num detalhe que normalmente os profissionais nos procuram para saber quais são as dimensões dos aparelhos e tal, para estar projetando esse móvel que vai receber tanto os equipamentos quanto subwoofer, caixas de som, né? Então, é por isso que, na verdade, a gente abriu essa aula, né? Para mostrar para vocês como funciona o projeto de uma sala de home theater, para vocês aprenderem algumas dicas, algumas diretrizes para projetar uma sala de home theater. E um item muito importante é o móvel que vai comportar os equipamentos, e normalmente as caixas frontais, né? Então, falando de equipamentos eletrônicos, a gente tem equipamentos de proteção, né, que são transformador de energia. Esse é um item normalmente não é muito interessante ao designer, porque ele tem que acabar escondendo esse equipamento, né? Mas enfim, ele é um equipamento que é necessário. E depois a gente tem os condicionadores de tensão. Os condicionadores, eles servem para, vamos dizer assim, limpar a energia que não vem muito pura, vamos dizer, né? A energia da rede elétrica que geralmente não vem muito pura. Então, o condicionador ele tem alguns bancos de filtro que é para limpar essa energia e tratar, de certa forma, entregar uma energia pura para o receiver, para o sistema de som, né? E aí, às vezes, a gente tem condicionadores que já tem um transformador de tensão dentro dele. Aí evita de ter que esconder esse tipo de equipamento que não é muito interessante ao projeto, né? Vocês estão me ouvindo bem, pessoal? Estão ouvindo a gente bem? Eu dei uma mexida no microfone para ver se melhora um pouquinho o áudio, que alguns estavam com alguns probleminhas aí para ouvir, mas deem um ok aí se vocês estão ouvindo bem. Falando de equipamentos de processamento e amplificação, a gente tem a possibilidade de trabalhar com receivers que a gente chama de AV, que são receivers de áudio e vídeo, né? Aí para formato 5.1 tem os receivers 5.1 e para formato 7.1 tem o receiver 7.1. E quando a gente chega num nível de precisão, num nível de qualidade muito grande, a gente tem que trabalhar com esses itens separados. O processamento fica
no que a gente chama de pré-amplificador, e a parte de amplificação fica no equipamento chamado amplificador, né? Então você distribui isso, consegue atingir uma qualidade maior no sistema de som e no resultado final. Equipamentos que são fontes de áudio e vídeo, ou seja, da onde você vai extrair o seu conteúdo. O cliente ele pode optar por ter um Chromecast, um Apple TV, onde você consegue compartilhar informações de um dispositivo móvel com a TV e com as caixas de som, logicamente. Né? Equipamentos por assinatura, de TV por assinatura, videogames e Blu-ray players, por exemplo, ou DVD players, né? E entre outros equipamentos que geram conteúdo, que geram mídia. Né? Pessoal, se vocês forem tendo dúvida, tá? Fiquem à vontade para ir perguntando. Beleza? Normalmente, um home theater para uma sala que é projetado para um sofá, normalmente ele acaba atingindo uma qualidade até superior a um cinema corporativo, né? Porque ali a gente vai estar projetando um sistema para um sofá, para um usuário, ou 2 usuários, ou 4 que seja, né? Mas numa sala de cinema corporativo, por mais que você tenha equipamentos maiores, de maior qualidade, um tratamento melhor, ele é aberto para um público aí de 100, 200 pessoas. Então, não é difícil você encontrar uma qualidade superior numa sala de home theater do que num cinema corporativo, tá? Falando um pouco de caixas e de subwoofers, né? A gente vai começar a falar sobre a dispersão deles na sala, de como que a gente vai distribuir esses equipamentos na sala. Eu tenho, então, aquelas caixas frontais, que são aquelas 3, seja no 5.1 ou no 7.1, né? E dessas, a gente tem uma que é central e 2 que são laterais. Essas caixas laterais, eu tenho diversos formatos para ela. São as caixas torre, que elas são com base no chão, elas são apoiadas diretamente no chão, né? São mais altas, com mais falantes, e as que atingem uma maior qualidade, com certeza, né? As caixas bookshelf, que são as menores, elas não conseguem atingir uma qualidade de uma torre pela quantidade de falantes. Normalmente o pessoal diz, mas eu não quero uma torre porque tem muita amplificação e eu não quero amplificação. Não é regra que a caixa torre ela tenha uma maior potência, tá? Não é isso. A caixa torre, na verdade, ela veio para ter mais falantes e com isso conseguir extrair melhor as definições de grave, médios e agudos, né? Então a gente tem esses 2 formatos, que são caixas com gabinete, né? Depois a gente tem as caixas de embutir ou de sobrepor no painel, né? Então as caixas in ceiling seria de embutir no forro, seja ele de gesso ou um outro tipo de forro, né? As caixas frontais, elas têm uma angulação interna para que o som venha em direção ao sofá, mas por baixo você tem uma telinha de revestimento de acabamento que daí você não vê essa angulação interna, né? Depois tem as caixas on-wall, que são sobre a parede, então você instala elas, seja na parede ou seja num painel, você instala elas sobre, né? Elas são penduradas, vamos dizer assim. E tem as caixas in-wall, que daí você embute elas na parede, né? Então são alguns formatos aí de caixas de som que seriam laterais, para formar esse conjunto das 3 frontais. Aí a gente vai falar agora da central, então, né? Pessoal, se vocês tiverem perguntas, a gente está vendo que não está tendo muita pergunta, fiquem à vontade, tá? Não se preocupem, podem ir fazendo as perguntas que conforme a gente vai tendo um tempinho, né, a gente vai tentando encaixar as respostas para tirar as dúvidas de vocês, tá? Falando das caixas de acústicas centrais, a gente tem alguns modelos também. A gente tem as caixas acústicas que podem ser sobre um pedestal, se você não tiver um móvel frontal. Tem as caixas acústicas bookshelf central, assim como tem as laterais que ficam em pezinhos. A central ela ficaria deitada, com mais falantes, né? Porque a caixa central é de onde vem mais corpo de som, então precisa de mais falantes para dar esse envolvimento, né? As caixas de som on-wall, assim como tinham as laterais, tem as centrais também, que seriam de pendurar no painel, né? Ou na parede. As caixas de som in-wall, que seriam de embutir no painel frontal, ou na parede, seja se ela for de acartonado, né? E a caixa in ceiling, né? Que é de embutir no forro de gesso. E daí também tem aquela angulação interna, porque já que ela vai ficar na frente da sala, ela teria que vir com o som em direção ao sofá, que fica no fundo da sala. Depois a gente tem as caixas de som, as caixas acústicas surround e surround back. As surround seriam as que ficam nas laterais do sofá, no fundo da sala, e as surround back seriam aquelas que ficam realmente no fundo da sala, na parede do fundo, ou então mais no gesso, mas
mais próximo da parede do fundo, né? Ou seja, atrás do sofá. Então, da mesma forma, tem caixas que poderiam ser as bookshelves, as caixas in ceiling, de embutir, né? As caixas in wall, que seriam de embutir na parede, não no gesso, na parte de cima, no teto, né? E tem as caixas on wall, que seriam de pendurar na parede. Nesse caso ali, essa que tem o falante bronze, ela é uma caixa bipolar, que ela joga som para os dois lados. Ela tem como se fosse dois polos, então ela joga o som para os dois lados, né? O que dá um envolvimento sonoro um pouco maior também. Pois falando a respeito dos subwoofers, esse gera um pouco de dúvidas aí, aonde que eu vou colocar esse subwoofer e tal. O subwoofer, ele não tem uma posição específica na sala, né? O ideal é que ele fique num canto vivo para ele ter um pouco mais de preenchimento, ele utilizar das paredes para refletir. Isso não é regra para as caixas, mas para o subwoofer é. O subwoofer ele abre um ângulo de 360 graus quando ele vibra, né? E ele tem uma vibração bastante forte. Então não é adequado deixar ele em contato com o móvel, porque esse móvel ele vai tremer, né? Ele vai vibrar junto com a batida do subwoofer. O ideal é que ele fique diretamente em contato com o chão ou então uma base maciça bem reforçada, né? Tem subwoofers que são chamados in-wall, que são de embutir numa parede de acartonado, desde que ela tenha uma estrutura fixa, rígida, fixa, né? E tem outros subwoofers que eu vou falar um pouco mais à frente, que são subwoofers invisible, que eles são posicionados na parede, eles vão direto na parede, porém o móvel tampa ele, como se tampasse ele para que ele não fique visível a quem está sentado, né? Pessoal, vocês estão fazendo perguntas aí pra gente, que não está atualizando, então não sei se vocês estão nos fazendo perguntas, então continuem mandando aí que a gente, assim que der, vai responder. De qualquer forma, a gente vai ficar disponível aí, podemos deixar nosso contato depois aí disponível para vocês, para a gente sanar essas dúvidas aí depois da aula também, tá? Bom, voltando, a gente tem uma série de caixas e de subwoofers que a gente chama caixas invisible, né? Então, com isso você consegue fazer com que não apareça caixas numa sala de home theater. Isso pode parecer um pouco louco, mas é isso mesmo, né? Os subwoofers invisible, então, é isso que eu falei, eles são fixados na parede e você pode colocar um móvel na frente dele, desde que o fundo, né, a parte de baixo esteja aberta. Então o falante ele bate para baixo, então você não percebe que tem um subwoofer ali porque ele está sendo revestido na parte frontal dele, né? As caixas in-wall, elas podem ter uma gradezinha substituível, você pode até colocar uma gravura na frente dela para que ela não fique aparente, aquele falante aparente, né? E tem as caixas realmente invisible, que você cobre com massa, elas são de embutir no forro de gesso, ou então na parede de acartonado, e você cobre ela com massa e ela fica realmente completamente invisível, né? Logicamente que não vai ter uma textura muito grossa de massa, porque senão vai prejudicar o som, né? Mas até uma textura limite ali você consegue extrair uma qualidade muito alta de som, mantendo uma caixa invisível ao usuário. Na parte de vídeo, eu coloco uma questão, né? Essa sala ela vai ter TV, ela vai ter um projetor, ou ela vai ter os dois? Então a gente consegue bons sistemas tendo TV mais projetor, e isso é muito utilizado para salas de living, né? Quando a sala é uma sala exclusivamente para vídeo, para cinema, normalmente se usa só um projetor, que ele fica fixo no forro de gesso, ele fica aparente, as caixas ficam todas aparentes, você tem uma tela que fica fixa também, né? Agora, quando é um living, normalmente a gente não gostaria de ter ali uma tela daquele tamanho que ficasse fisicamente visível, né? Então normalmente se deixa um projetor embutido com um flap, ou seja, com um elevador, né? E uma tela retrátil, ela motorizada normalmente, então ela retrai para cima do forro de gesso e quando você aciona ela abaixa para ficar com a imagem do projetor sendo espelhada na tela, né? Então você tem a possibilidade de montar uma sala de living, por exemplo, onde você não quer deixar equipamentos aparentes, com o projetor e com a tela retrátil, e no dia a dia você vai usar a TV para até não precisar usar o projetor em todas as horas, né? Falando sobre um pouco, agora entrando na parte de acionamento, como é que você vai operar esses equipamentos, né? De que forma que você vai comandar os equipamentos, controlar eles. Então você tem algumas possibilidades, duas eu vou tratar nesse slide, uma eu vou tratar um pouco mais à frente. Você tem a possibilidade de utilizar os controles individuais, isso fica um pouquinho
pouco prático quando você tem muitos equipamentos, né? Ou seja, você tem você tem os controles ali da TV por assinatura, do receiver, da TV, da Apple TV, enfim, acaba agregando muitos outros controles, né? Não é difícil a gente encontrar salas de home theater com 8, 9 controles. A gente está tratando de alguns só aqui, mas normalmente quanto mais mídia você tem, quanto mais conteúdo de mídia, mais controles você tem, né? Então, às vezes você também tem o controle do ar-condicionado, do motor da persiana, enfim, acaba agregando uma série de controles remotos. Para você diminuir essa quantidade de controles remotos e operar através de um só, a gente tem o que a gente chama de controle universal, né? Que daí são controles que podem ser do tipo standalone, ou seja, eles operam sozinhos, né? E controles do tipo standalone que podem ser agregados a uma central de automação, um sistema de automação, que é o que eu vou falar no próximo slide. Ou melhor, ainda no próximo. Uma forma de você operar equipamentos e deixar eles enclausurados, ou seja, sem visada para o usuário, é usar um repetidor de infravermelho. Nesse projeto, é um projeto que a gente fez para a Casa Cor em Florianópolis em 2013, se eu não me engano, ou 2014. E nesse projeto, a gente utilizou um home theater oculto. A gente fez um home theater oculto, né? Então, a gente colocou os equipamentos nesse rack branco, que está aparecendo ali, né? E através desse repetidor de infravermelho, a gente utilizava os controles remotos normais, porém, apontando para esse repetidor, ele repetia o comando que a gente está enviando do controle para os equipamentos que ficariam dentro desse rack branco, tá? Na parte de automação, a gente tem como controlar esses equipamentos e diversas outras coisas, como iluminação, persiana, e aí piscina, portão eletrônico. Ou seja, poderia até agregar a casa inteira, não só a parte de áudio e vídeo, né? Mas na parte de automação a gente tem como controlar esses equipamentos aí via tablet, via smartphone, via computador também, né? Seja à distância ou seja dentro de casa. Então, na parte de automação você consegue agregar muitas outras soluções e consegue deixar uma casa inteligente, né? Então, da mesma forma como um controle universal, você acaba simplificando o uso dos controles remotos e numa função você pode ligar diversos equipamentos em série, tá? Então, aqui a gente tem um controle, assim como eu tinha colocado no slide anterior ali, um controle universal que pode ser acompanhado de uma central de automação, ou seja, eu posso tanto controlar via controle universal como pelo smartphone ou pelo tablet, né? Na parte central e embaixo eu tenho modelos de centrais de automação e na parte superior direita eu tenho um controle touchscreen e que tem controle por voz também. Então você pode falar com o controle, ele vai acionar aí os equipamentos e tudo mais, né? Essa parte de automação é uma outra coisa que é um outro portfólio da Jet House, é uma outra coisa que a gente oferece, assim como diversos outros sistemas, sistema de segurança, de rede Wi-Fi, sistemas de aquecimento e diversas outras coisas. Pessoal, a gente pede desculpa que a gente não estava visualizando algumas das perguntas, agora a gente já resolveu, né? Então, a gente tem algumas perguntas aqui referentes a questões de caixas, né? Tem umas caixas traseiras laterais que vêm com pedestais. Tem um local para deixá-lo. O pedestal a gente usa quando, em primeiro lugar, a pessoa não quer ou não tem como colocar caixas de gesso na parte traseira do home, né? Ou às vezes não tem como chegar com cabo. Ou até uma questão estética, ela gosta de caixas com gabinete, tal, né? Caixas um pouco melhores, enfim. Então, normalmente a gente coloca esses pedestais na parte traseira do sofá, né? E a caixa vai ficar numa altura mais ou menos em que o ouvido da pessoa vai ficar, né? Então ela vai ficar mais ou menos como aquele slide que a gente colocou, né? Que as caixas ficavam mais na posição traseira do sofá. E só um momentinho. E o cabeamento vai ser passado ou por baixo, por uma tubulação que tem que ser prevista, né, antes em projeto, né? Posição da sala do subwoofer. O subwoofer a gente normalmente projeta ele para ser colocado ou no móvel frontal, em algum ponto, ou na parte de trás da sala, né? Normalmente, quando é na parte frontal, a gente evita colocar ele em posições centrais para acabar não prejudicando o som da caixa central, né, que é a caixa de onde sai mais volume e mais potência. E a gente vai colocar ele sempre colocado diretamente sobre o chão.
Mais para frente a gente vai estar falando sobre isso. Mas evitar sempre a parte central da sala. As outras posições, principalmente cantos, são bons para o subwoofer. Até aproveitando essa questão, voltando a falar de caixas, né? O interessante é que as 3 caixas frontais, elas acompanham a mesma marca e a mesma linha de caixas dessa marca, para que você não tenha, para que você não destoa uma caixa da outra, né, dessas 3 frontais. E as 2 traseiras que também sejam da mesma linha e da mesma marca. Entre as frontais e as traseiras você não precisa necessariamente acompanhar a mesma linha, mas é interessante que as 3 frontais e as 2 ou 4 atrás sejam da mesma linha e da mesma marca. Tá? Foi perguntado a respeito de caixas pequenas, se forem todas caixas pequenas, né? A Débora perguntou aqui. O modelo da instalação é o mesmo, ou seja, central e laterais, não vai alterar o som. Quem processa o som é o receiver. Então, o receiver é que vai determinar quais frequências e qual o efeito sonoro que chega em cada uma das caixas. Então, digamos, mesmo que você tenha 5 caixas iguais, eu sei que tem conjuntos que tem 5 caixas iguais, né? Mesmo que você tenha as 5 iguais, não necessariamente elas vão tocar a mesma coisa, tá? Normalmente se investe em caixas melhores na frente, que é onde você vai ter um corpo do som, a alma do som vem da frente. Então, normalmente é ali que se investe em caixas melhores. Quem gosta mais de música, normalmente investe em caixas torre ou caixas laterais melhores. Quem gosta mais de filme, normalmente investe em caixa central melhor, tá? E o Sidney perguntou se existe uma possibilidade de fazer um sistema montado, né? Ou seja, com receiver, com protetor, com as 5 caixas ou 7, um subwoofer, para uma sala aí de 20 metros quadrados que seja um sistema acessível. Não vou dizer que é acessível para todo mundo. O sistema montado, ele exige uma equipe qualificada, um projeto, ele vai desde a base sendo tratado com o cliente, né? Já tivemos casos que a gente pegou um projeto pronto, que a gente teve que adequar um home theater ali, mas enfim, são equipamentos dedicados e que ele mostra uma confiabilidade bem maior. Então, assim, um sistema de home theater profissional montado, normalmente ele tem custos acima do que você vê de sistemas amadores disponíveis aí em lojas virtuais, em lojas de magazine, tá? Já deu para entender que se eu tenho como deixar os equipamentos ocultos, né, os equipamentos eletrônicos ocultos, e se eu tenho caixas de som invisible, eu tenho como montar uma sala onde eu não vejo absolutamente nada do que se refere a som, né? Ou seja, com uma central de automação, você vai controlar os equipamentos através de um smartphone ou de um tablet. Ou através de um repetidor IR, você vai controlar esses equipamentos eletrônicos através dos controles, porém sem apontar diretamente para eles, você vai estar apontando para o repetidor, né? Então a parte de equipamentos eletrônicos já pode ficar oculta, você tem essa opção, né? Então, se você agregar caixas de som invisible, ou seja, que elas vão ficar embutidas no forro de gesso ou na parede frontal e que tem essa tela que a gente chama de invisible, você também tem como utilizar caixas que não vão ficar aparentes, né? E o subwoofer também, já que o subwoofer ele tem um modelo de embutir, né, o in-wall, ou o modelo invisible, que é aquele modelo que ele é fixado na parede frontal e o móvel cobre ele. Ou seja, se for pensar num planejamento para um living, por exemplo, onde você não tem intenção de deixar equipamentos aparentes, você teria como montar uma sala de home theater sem mostrar os equipamentos que estão ali, né? Você mostraria, até pensando em vídeo, por exemplo, você poderia deixar um projetor dentro de um elevador de projetor, isso existe no mercado e é um equipamento que a Jet House comercializa também, né? E uma tela retrátil, ou seja, quando você acionar a parte de vídeo, vai baixar o projetor do forro de gesso, vai baixar a tela do forro de gesso, né? E os equipamentos eles vão ficar estáticos, né? Porém sem visada para o cliente final, para o usuário, né? Agora eu vou passar a palavra para o Leonardo, que vai falar rapidamente sobre infraestrutura e vai passar essa parte que é muito importante, né? Então, deixa a palavra com ele. Bom, pessoal, essa parte de tudo que o Boris falou a respeito de caixas, equipamentos, tanto equipamentos de proteção quanto equipamentos de processamento, as mídias que o cliente escolhe para estar tocando na TV, o projetor dele, isso tudo vai exigir um cabeamento, né? Um certo cabeamento, né? Esse cabeamento ele pode ser de diversos tipos, né? Vai depender muito de projeto para projeto, né? Mas
Os cabos de caixa, basicamente todos eles vão ser utilizados. Cabos HDMI, que fazem a parte de distribuição de vídeo, né? Cabo óptico, que é o que faz o retorno de áudio da TV. Aí os cabos de antena, internet, o cabo do subwoofer. Então, todo esse cabeamento precisa ser pensado, né? Porque ele tem que chegar nos lugares de alguma forma. Né? Então, para isso, a gente faz normalmente, né, como o Borges falou, a gente já pegou casos onde a sala estava pronta, a gente teve que se adequar ao que tinha ali, né? Mas em grande parte dos casos a gente pensa em um projeto inicialmente, né, dessas tubulações para poder levar esses cabos de um lugar para o outro, né? Então, como a gente tem as caixas traseiras, seja elas atrás do sofá ou no gesso, por exemplo, a gente precisa chegar com esse cabeamento nas caixas. Né? Se tem um projetor, a gente precisa chegar com os cabos de vídeo no projetor. Né? Se o cliente tem, por exemplo, um móvel frontal muito grande e o subwoofer vai ficar numa distância um pouco maior, né? Precisa ter uma infraestrutura para poder chegar com esse cabo. Então, tudo isso é projetado antes. Então, a Jet House, ela também faz isso. Né? A gente também pensa nesses detalhes. Na parte de projeto, na parte de desenvolvimento do móvel, né, com o arquiteto ou com o designer. Então, na medida do possível, sempre pensem nesses detalhes anteriormente ao projeto. Né? Então, pensem nesses detalhes de tubulações que vão ser necessárias. Se precisar, a gente pode prestar essa consultoria do que se refere a que equipamentos utilizar, como projetar essa sala, né? E até o projeto dessas tubulações. Isso a gente pode auxiliar vocês. Por mais que tem muita gente que está nos ouvindo a muita distância, mas projeto a gente pode ajudar vocês nessa parte, tá? Ali a gente tem algumas perguntas, né? A Desirê perguntou, geralmente a fiação passa pelo teto, né? Já ouvi falar que também pode se passar no rodapé. Existem casos e casos, né? Por exemplo, passar pelo rodapé é num caso extremo, vamos dizer assim. Né? Por que a gente passa normalmente pelo teto? Porque a gente pensa em uma tubulação. Né? Deixar uma tubulação pronta, porque se no futuro precisar ser ampliado o sistema ou uma manutenção nessa fiação, a gente tem como fazer isso de forma mais tranquila. Né? Se for passado por trás de um rodapé, por exemplo, imagina, vai ter que arrancar o rodapé inteiro para poder passar a fiação novamente e tal. Então, a gente tenta pensar no projeto mais por manutenções futuras, caso sejam necessárias, por ampliação do sistema, modificação, enfim. Então, por isso a gente pensa bastante no projeto. Né? A Thaís está perguntando a respeito daquelas barras de som. Elas são chamadas comercialmente de soundbars, é isso mesmo, é uma barra de som, né? Ela tenta simular um home theater 5.1 em uma peça única. Logicamente que você não consegue, fisicamente já dá para entender que você não consegue extrair um som de muita qualidade, né? Mas ela é montada com falantes, com vários falantes, né? Os frontais no meio virados para frente, realmente, posicionados para o usuário, e os laterais com os falantes mais angulados em direção às paredes laterais, né? Ou seja, ele utiliza das paredes laterais para fazer a reflexão e ter como se fosse uma simulação dos canais traseiros com esses falantes virados para o lado. Quando você falha numa das paredes, ou seja, quando você não tem uma das paredes, ele não tem essa reflexão, portanto você perdeu esse canal, né? Então ela tenta de uma forma simular, mas a sala também tem que ser adequada para receber esse tipo de equipamento, tá? Distância entre módulos do equipamento. Você normalmente ele tem uma sala de 35, 30, 20 metros quadrados, né? Então você não vai ter uma distância lá muito grande. Né? Uma sala muito grande você precisa ter um preenchimento com caixas maiores e tudo mais, mas a gente não está falando de som ambiente, a gente está falando de um home theater, né? Que é uma sala para receber esses equipamentos. Então, normalmente são distâncias aí curtas, né? Não sei se eu respondi, se era essa mesma pergunta. Bom, para dar continuidade aqui, então, né, quando a gente pensa em tudo isso, né, pensou em todos os equipamentos, na parte de infraestrutura, isso tudo, a gente vai começar a definir como é que vai ficar esse home theater final. Né? Então, uma vez que a gente definiu o padrão, né, é um 5.1, é um 7.1, os tipos de caixa, se vai ser de gesso, se vai ser embutida no móvel, pedestal, ou se vai ser colocada caixas-torre, quais os equipamentos que vão ser utilizados de eletrônicos, né? Que tipo de proteção vai ser mais protegido, menos,
a qualidade do som, esse tipo de coisa, vai ser televisor, projetor, como vai ser feito o acionamento disso. Então, uma vez que isso tudo é definido, né, aí a gente pode realmente parar e projetar a parte de imóvel, né, ver exatamente o que precisa ser deixado de espaço, nicho, isso tudo. A Desiree voltou a fazer uma pergunta a respeito de sistemas wireless, né? Normalmente, sistemas wireless, sem fio, né? Eles são praticados para as caixas traseiras, porque muitas vezes não se deixa essa espera para as caixas traseiras, né? As frontais você faz o cabeamento no próprio móvel, então acaba matando esse assunto. Mas as de trás, muitas vezes a sala não tem uma tubulação para chegar com cabos lá, né? Então, sistemas amadores de pouca qualidade, tem bastante coisa sem fio no mercado. Sistemas profissionais, você já precisa alcançar uma qualidade de áudio maior, uma performance maior. Então, a gente não aconselha muito a utilizar sistemas sem fio em sistemas de high-end ou sistemas de uma qualidade maior, né? Tem alguns módulos sem fio, porém, para você alcançar realmente uma qualidade alta, é cabeado. A gente tem uma outra pergunta ali da Angélica. Tem caixas de som de embutir no teto que conectam por Bluetooth com a TV. Existem uma série de caixas, né, hoje em dia com Bluetooth, outros tipos de comunicação, AirPlay, né, que é com Apple. Então existe uma série de dispositivos que tem essa parte de conectividade bem bacana. Mas eles não servem para sistemas de home theater. Eles servem mais para som ambiente. Então, quando tu tens uma área de festa, ou algo nesse sentido, uma cozinha, por exemplo, tu consegues utilizar esse tipo de sistema para fazer o som, né? Mas num home theater precisa ter o aparelho de processamento, né? O receiver. Então, esse equipamento que vai processar toda a parte de vídeo e distribuir entre os 5, 7 ou mais canais, ele vai ser necessário. E as caixas vão ter que estar conectadas a esse equipamento de alguma forma, né? Então, por isso que esse tipo de caixa não se adequa para esse tipo de projeto. Tá? Quando a gente definiu, né, a parte de equipamentos, voltando ali à aula, a Jet House trabalha dessa forma, a gente sabe que outras empresas também trabalham, mas a gente define todos os equipamentos do cliente e faz uma listagem com tamanho de equipamento, profundidade, largura, altura, com recomendações para espaço para ventilação, espaço no fundo do equipamento para os conectores. Então, isso tudo precisa ser pensado. Por quê? Né? A gente já passou por vários projetos onde a gente teve um pouquinho de dificuldade, né, isso no início da empresa, para, por exemplo, caber o equipamento da forma correta, para os conectores não ficarem muito compactados, né, no fundo do móvel, e isso poder danificar, por exemplo, com o tempo. Então, a gente viu a necessidade de estar desenvolvendo uma documentação, de estar entrando em contato realmente com o designer, né, ou com o arquiteto, para deixar esses pontos bem alinhados. Então, quando a gente pensa, por exemplo, em todos os equipamentos, a gente tem que pensar que, por exemplo, atrás de um receiver, né, a gente vai ter conectores HDMI, os cabos de caixa, conector de rede, tem uma série de cabos que vão estar chegando ali. Então, a gente precisa de um espaço, uma profundidade, né? Então, a gente precisa contar que além dos 35 centímetros, por exemplo, de profundidade do receiver, né, de um receiver específico, né, a gente vai ter mais uns 10, por exemplo, né, para poder acomodar os cabos, por exemplo. Né. A gente sempre pede, por exemplo, quando tem um painel ou algo nesse sentido, né, que, por exemplo, deixe um espaço ali de mais ou menos uns 5 centímetros, por exemplo, né, para que a gente possa passar esse cabeamento posteriormente, né, por exemplo, cabos HDMI, os cabos de antena, por exemplo, o próprio cabo de rede da TV. Então, isso tudo a gente acaba pedindo, né, por exemplo, por esse motivo, esses espaços, né. Então, a própria altura da TV, né, muitas vezes a gente tem um móvel com uma altura muito grande, por exemplo, dos nichos. E a TV ela tem que ser colocada numa altura numa altura maior que o normal, né. E o ideal é que a TV ela fique com a altura final, a altura média da TV fique mais ou menos na altura da visão do espectador, né, para que ele não tenha que ficar deslocando a cabeça para cima ou para baixo para poder visualizar, né. A mesma coisa, por exemplo, né, a gente acaba pegando alguns casos desse, que, por exemplo, o home theater está centralizado na sala de um jeito e a TV centralizado na sala de outro, né. Às vezes o painel é um pouco mais curto, algo nesse sentido. Então,
a pessoa ela está sentada e ela tem que ficar deslocada para o lado, né, para poder visualizar. Então é sempre bom pensar nisso tudo, né, em deixar as coisas bem alinhadas. O designer de interiores, ele utiliza os produtos da Jet House. Eu creio que alguns projetos acabam conciliando, né, um sistema de home theater, alguma coisa nesse sentido, né. Tivemos aqui uma pergunta, só abaixa um pouquinho. Tivemos uma pergunta aqui da Giovana. Eu acho que a gente acabou passando os slides e eu vou pedir que a Giovana entre em contato diretamente, porque essa pergunta eu acho que ficou no slide anterior, tá? Mas enfim, dando continuidade aqui, a gente tem mais algumas dicas aí, bacana para vocês, no que se refere ao nicho dos equipamentos e ao projeto do home theater. Né, então, assim, pensando, por exemplo, né, em equipamentos enclausurados, por exemplo, né, a gente sempre recomenda aberturas internas, por exemplo, nesse imóvel, para que o ar quente que vai sair dos equipamentos, seja do receiver, do condicionador, para que esse ar ele seja dissipado de alguma forma. Porque muitas vezes o móvel ele é feito um móvel fechado e quando esse equipamento começa a aquecer, né, o calor pode acabar prejudicando com o tempo, com o passar do tempo, é claro, outros equipamentos. Né? Às vezes o equipamento da NET começa a falhar, né, por causa do calor excessivo dentro do móvel. Então isso tudo tem que ser pensado. Né? A distância ideal, por exemplo, entre as caixas frontais, ela vai girar algo em torno de uns 2,4 a 3,2 metros, dependendo, claro, da distância entre o espectador e essas caixas. Né? Isso tudo são questões que variam bastante. Mas numa média, né, do que a gente vê, é que normalmente o sofá ele vai estar entre 3 metros, 4 metros no máximo da TV. Isso é o que a gente normalmente pega. Então, para essa distância, essas medidas de 2,4 a 3,2 encaixam bem. Então, sempre evitar fazer móveis muito curtos, né? Porque o que acontece? A pessoa ela senta aqui na frente da sala e se a distância entre as caixas frontais for muito curta, a pessoa ela não vai conseguir distinguir o que vem do canal esquerdo, o que vem do canal direito. Então ela perde essa sensação de circulação do som. Né? Então ela acaba perdendo o efeito que o home theater devia estar fazendo. Né? O subwoofer, como eu já comentei, é sempre bom pensar em evitar colocar ele na parte central. Né? Como a caixa central ela emite muito agudo, né? Os graves do subwoofer vão acabar atrapalhando os agudos que saem dela. Então, evitem colocar no meio e tentem colocar sempre, projetar ele para as laterais. Né? Porque as laterais, como elas têm normalmente uma quina, ela acaba amplificando a parte grave do som. Então acaba até melhorando um pouco, às vezes, a dispersão sonora. Pessoal, vocês estão gostando? Se você estiver gostando, dê um joinha aí, dê um like no vídeo, compartilhem ele. Depois a gente vai disponibilizar para vocês os slides e a gente vai deixar nossos contatos para que vocês entrem diretamente em contato com a gente, façam suas perguntas, os seus comentários, se tiver interesse em ver algum projeto juntamente com a gente fica à disposição também para fazer essa consultoria, dar desse auxílio para vocês nesse projeto. Tá? A gente tem algumas perguntas aqui, né? Por exemplo, a Thaís aqui perguntou quantos tipos de suporte de TV vocês trabalham? Tem um espaço mínimo atrás da TV? Existem diversos tipos de suporte, né? Desde suportes fixos, né, que são aqueles suportes de barra, por exemplo, ou aqueles suportes mais comuns agora, que são aqueles 2 suportes menorzinhos que vão ficar atrás da TV. Né? Suportes articulados, que a gente chama, que são os que vão possibilitar a abertura, o deslocamento lateral da TV e tal. E existem suportes de teto, que podem girar, ou fixos. Né? Existem flaps, que a gente não falou aqui, mas existem equipamentos que podem acabar escondendo a TV, por exemplo, dentro do gesso. Né? Então, não é muito comum a gente vender isso para um home theater, mas, por exemplo, em áreas de festa é muito comum. Né? Então, a TV ela pode ficar embutida dentro do gesso, baixar, né, conforme a necessidade, inclusive alguns até com um giro de até uns 300 graus, mais ou menos. Então você consegue fazer 2, 3, 4 ambientes com a mesma TV, utilizando um flap com giro, por exemplo. Né? A TV ficou oculta e você consegue girar ela para onde você quiser, ali no momento que você está, dependendo como é que você está assistindo esse vídeo. Né? A gente terminou os slides, eu acho interessante a gente falar um pouquinho, que não cobre muito o que se fala no projeto Uma Sala de Home Theater, mas ele entra no assunto, que é a questão de acústica.
Existe uma diferença muito grande entre isolamento e tratamento acústico. Isolamento é evitar que o som de dentro saia e que o som de fora entre. Outra coisa é você tratar a sala acusticamente, ou seja, você melhorar para que o som das caixas ele chegue limpo ao ouvido do espectador. Então, existe essa distinção que muita gente costuma não diferenciar, né? Sabe-se o que é, mas costuma não diferenciar. Então, existem elementos para você tratar acusticamente essa sala, para que o home theater ele tenha uma melhor qualidade, ou seja, seu ambiente também, no mesmo sentido, né? Que são materiais absorventes, materiais difusores sonoros, bass trap, corner trap, que são materiais especificamente para isso. Tá? Todo material que é tecido, que é tapete, até forro de gesso, quanto mais trabalhado, né? Paredes laterais não lisas, não utilizar vidro no projeto, por exemplo, são algumas dicas para melhorar a performance do sistema, né? Porque muitas vezes você tem um sistema de uma qualidade absurda e você não consegue chegar com uma qualidade muito boa no ouvido do usuário. Por quê? Porque a sala muitas vezes é lisa, ou seja, ela reflete muito. Imagina 5, 7 caixas trabalhando ao mesmo tempo e todas elas refletindo e tendo colisão ali de ondas sonoras, né? Então você tem uma passagem de ondas muito grande. Então não adianta você ter um baita equipamento de home theater se tem uma qualidade acústica muito baixa, né? Então tem esse detalhe de acústica que é muito interessante falar para vocês também. Bom, pessoal, a gente pede desculpas, né, pelas perguntas que a gente não conseguiu responder durante a apresentação. A gente vai estar respondendo agora no segundo momento. A gente pode continuar mandando as perguntas, a gente vai estar respondendo na medida do possível, tá? A gente agradece a presença de todos, né, agradece a disponibilidade do IBDI em nos fornecer esse espaço e esse tempo para estar passando para vocês um pouquinho do nosso conhecimento, né? E espero que vocês tenham gostado e a gente vai estar à disposição para vocês. A gente vai deixar na descrição do vídeo, a gente vai alterar ela agora, colocar os nossos contatos, nosso e-mail, nossa fanpage, nosso site, deixar um telefone fixo também, para que vocês entrem em contato no que precisarem aí, a gente pode estar solucionando alguns projetos, ajudando, auxiliando em alguns projetos de vocês, prestando essa consultoria se for necessário, fazendo os projetos de infraestrutura se for necessário, ou quem estiver aqui perto da região de Brusque, né, Santa Catarina, a gente pode até estar atendendo diretamente aos clientes, a vocês e trazendo um pouco mais dessa tecnologia para próxima. Até quem tiver interesse, né, Boris, em conhecer o nosso showroom em Brusque, fiquem à vontade, entrem em contato conosco. A gente pode estar passando as informações ao vivo para vocês, né, vocês verem o sistema funcionando, isso tudo que ajuda muito. Às vezes a gente mostrando aqui para vocês não tem como ter uma noção tão boa, né? Então às vezes é legal ir no lugar, ver o sistema funcionando. Então fica aqui já o convite, né? Depois entre em contato com a gente pode estar marcando isso sem problema nenhum, tá certo? Uma boa noite e até a próxima. Uma boa noite, obrigado.